Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de convidar os irmãos para que abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. E eu fiquei feliz que o grupo de louvor entoou o cântico aqui de Moisés, que é bem onde eu tinha preparado a palavra, que é bastante conhecido da igreja. Mas caso alguém ainda não conheça, eu quero te convidar a prestar atenção na leitura, acompanhar a leitura, porque este trecho da Bíblia, ele é um trecho que não é falado e estudado somente por quem crê em Deus. É um texto bastante lido, estudado e comentado pelos judeus, que são os donos do Antigo Testamento, pelos cristãos, que usam o Antigo e o Novo Testamento, também pelos muçulmanos, que pegam boa parte do Antigo e do Novo Testamento e colocam no Alcorão. Os personagens da Bíblia também estão no Alcorão, mas também no campo da ciência. Se você pegar a psicologia, a antropologia, a sociologia, muitas áreas do conhecimento humano estudam essa passagem bíblica, que é a saída do povo hebreu que estava preso no Egito, o chamado de Moisés, a liderança de Moisés, as leis de Moisés, toda a peregrinação do povo até a terra prometida. O próprio Freud, ele dedica um livro dele só para estudar a figura do Moisés. E ele tem lá umas teorias que ele não acredita muito que seja o mesmo personagem o tempo todo, porque Moisés ele vai tendo uns momentos de conversão durante a história. E quem não crê em Deus, é bem verdade que também não creia em conversão do ser humano. Mas quem crê em Deus, crê que é possível a conversão do ser humano. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, o capítulo 3, onde nós vamos ler, ele é de bastante interesse para que os seres humanos possam entender um pouquinho da sua própria história. Não só eu e você de forma individual, mas enquanto raça dos seres humanos, né? Quando estudam os povos antigos, a gente tenta entender como foi que nós chegamos aqui no ano 2024 depois de Cristo. Mas e antes de Cristo? Quanto de história nós temos antes de Cristo? Você vai ver que a arqueologia só consegue chegar até o período dos mesopotâmicos. O povo ali, que eram chamados os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus. E esses povos da antiguidade, que é chamado de mundo antigo, o Egito, eles também tinham a sua sociedade, já tinha o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da matemática, da astronomia. Tem gente que acha que a ciência nasceu junto com o iPhone. Não. A raça humana, os seres humanos, estudaram muito, homens grandes, de várias regiões do mundo daquela época. Homens grandes deixaram coisas escritas, e essas coisas elas eram copiadas à mão, manuscritas, e esse conhecimento ia passando de geração em geração, até que a gente chegasse aí no período da impressão, com a impressora lá do Gutenberg, no século XV para o 16º, e a gente mais facilmente passou a imprimir os livros, né, automaticamente, mas até então era na base do manuscrito. Então, essas sociedades lá do mundo antigo, que é esse tempo aqui que a gente vai falar de Moisés, eles também tinham os seus acordos, as suas leis,
eles tinham a sua forma de governo, e eles tinham também as suas religiões. E tendo as suas religiões, eles também tinham os seus deuses. Então, quem acha que só porque tem um iPhone e anda de carro híbrido, né, e está cheio de tecnologia, você acha que você é muito melhor do que o pessoal da antiguidade? Dá uma estudada aí, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que algumas perguntas que você faz hoje, essas perguntas já eram feitas desde a antiguidade. Quem aqui sabe ou já fez as 3 grandes perguntas da humanidade? Vamos lá, quem se lembra? Quem? Quem sou eu? Quem eu sou? De onde vim e para onde eu vou? As 3 grandes perguntas da humanidade. A ciência corre atrás para tentar resolver, mas ainda não sabe de onde viemos e para onde vamos. Quem é materialista vai dizer, morreu, acabou, fica debaixo da terra, ou é cremado e acabou. Quem crê na vida eterna fala, não acabou, porque a minha vida não pode ser só um aglomerado de células, que está aqui vivo e do nada se apaga. Não, tem algo dentro de mim que me anima. E eu creio que eu tenho uma alma. E depois que esse corpo aqui se desfizer, a minha alma vai para um lugar de glória. De onde eu vim? Os seres humanos estão estudando até hoje a origem do universo e a origem dos seres vivos. Essas perguntas também já eram feitas na antiguidade. Hoje, dependendo de quem você vai conversar, se é uma pessoa mais estudada, ou uma pessoa mais questionadora, uma pessoa mais curiosa, uma pessoa mais inquieta, e quando eles querem colocar um crente na parede, ele vai dizer assim, você diz que eu tenho que servir a Deus, mas qual Deus? O Deus dos hindus? Vishnu? O Deus dos muçulmanos? Os kamis, os deuses dos shintoístas? O Deus cristão? Qual Deus você está me oferecendo? E aí você pode pensar assim, como é difícil hoje em dia falar de um verdadeiro Deus. Não, porque lá na antiguidade já era assim também. Os egípcios tinham o seu panteão de deuses. Os sumérios tinham o seu panteão de deuses. Os acádios tinham os seus, os assírios tinham os seus, os caldeus tinham os seus. O pai de Abraão trabalhava com esses deuses. Então, tenta se transportar um pouquinho para essa época aqui onde nós vamos ler, em Êxodo 3, mas também não pense que é muito diferente do ser humano que nós somos hoje, não. Só por causa da tecnologia e da energia elétrica, tá ok? Vamos ler, quem conhece vai poder relembrar os trechos, quem ainda não conhece vai poder conhecer essa história. Êxodo 3, nós vamos ler do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, tá ok? Tem diferença, quando a Bíblia em português fala A com A minúsculo, anjo com A minúsculo e anjo com A maiúsculo, tem diferença. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu,
Eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Que texto lindo, né, irmãos? A Bíblia é um livro rico em literatura, em poesia. É um livro maravilhoso. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro no meio do deserto. E ele olha ali no Monte Horebe e vê que uma árvore pegava fogo, mas não se queimava, não se consumia. O fogo ardia e os galhos dela não iam se definhando. Ele viu que era algo maravilhoso que estava acontecendo ali. E ele diz para si mesmo: vou até ali para ver o porquê a sarça não se queima. Está no versículo, para a gente deixar na tela acompanhando, o versículo 2, por gentileza, Bia. Eu vou até ali e vou ver o porquê a sarça não se consumia. Versículo 3 agora, Bia, desculpa. Irmãos, esse texto é um texto cheio de perguntas. Esse texto é um texto que tem conversa. É um texto que tem perguntas e respostas. A primeira pergunta que aparece aqui é por quê? Deus é um Deus que gosta de conversa e de uma boa conversa. Deus gosta de uma pessoa inteligente e insistente que lhe pergunta os porquês. Tem gente aí fora que fica falando que a religião é para colocar as pessoas num cabresto, que religião é para deixar as pessoas cegas, que religião é para aprisionar as pessoas, e que as pessoas não podem ter ideias próprias. Eu quero dizer, se você já ouviu isso, isso é mentira. E se alguém faz esse tipo de religião, ele vai se ver com Deus, porque Deus não chamou ninguém para ficar no cabresto religioso em lugar nenhum. Deus nos chamou para sermos livres. Uma religião livre, que adora um Deus soberano, que tudo pode e que tudo sabe e está em todos os lugares. Você acha que Deus, sendo criador de todas as coisas,
Sendo Deus onisciente que tudo sabe, que Ele vai ter medo de um porquê? Basta você ler os Salmos e você vai ver os salmistas até brigando com Deus em suas orações. Deus, porque o justo está sofrendo e o ímpio está prosperando? Deus, por que muitas vezes o justo passa perto, mas o ímpio vive em regalia? E você vê que Deus não briga com ele porque ele está perguntando por quê, mas Deus o responde. Você não serve um Deus de pedra que é surdo e mudo. Você não serve um Deus de pedra que é cego. Você não serve um Deus de pedra que não tem coração, mas você serve um Deus que é vivo. Ele não tem medo dos seus porquês. Pode perguntar o que você quiser para Ele, o porquê, na sua oração. Volte para sua casa hoje, dobre o seu joelho e pergunte qualquer porquê que você quiser. Ele vai te responder. Deus não tem medo dos seus porquês. Ah, Deus, porque eu sofro. Ah, Deus, porque a fome na África. Ah, Deus, porque a guerra no Iêmen. Ah, Deus, porque isso? Tadinho de mim. Deus não tem medo. Ele criou todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele não tem medo de você, nem de mim, nem de ninguém. Você acha que pode colocar Deus na parede? Não pode. Tem uma falsa pregação neopentecostal que diz assim: você vai colocar Deus na parede e você vai apontar o dedo na cara de Deus. Não, não vai. Você vai fazer igual Moisés, vai chegar humilde, vai tirar a sandália dos seus pés, vai dobrar o seu joelho, vai colocar a cara no pó, vai chorar, e aí Deus vai falar com você. Porque Ele é Deus e você é pó, eu sou pó. Pode perguntar o porquê, em oração. Por que a sarça queima e não se consome? Eu quero saber o porquê. E Moisés se aproximou de Deus. A Bíblia diz, vendo o Senhor, que Moisés se voltava para ver, na minha tradução está dizendo, vendo o Senhor que Moisés se aproximava, Deus disse, Moisés, Moisés, aleluia. Oh, coisa maravilhosa. A palavra do Senhor Deus diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ah, não vou chegar a Deus não. Deus, se Ele quiser, Ele vai ter que vir me buscar aqui na minha casa. Se Deus quiser, Ele vai ter que vir me buscar aqui onde eu estou. Eu não vou lá não. Vai ficar sentado esperando, queridão. Você acha que Deus é adolescente, apaixonadinho, fazendo birrinha no canto? Namoradinho, fazendo birrinha no canto, Ele que tem que vir até mim? Cresça! Deixa de ter pensamento adolescente. Vire adulto. Seja um homem, seja uma mulher. Achegue-se a Deus e Ele se chegará a você. Deus vê aqueles que querem chegar até Deus com o seu coração quebrantado. Se chegar a Deus com o seu coração altivo, querer se chegar a Deus como se você tivesse razão, querer chegar a Deus como se você fosse o certo, você está enganado, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus contou uma parábola. O fariseu estava em pé no altar, e ele estava lá dizendo, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu não sou aqui um pecador como este publicano. Mas Jesus diz, o publicano, ele não tinha nem coragem de olhar para cima, mas lá na porta, com o seu joelho dobrado, ele batia no peito e dizia, perdoa, porque eu sou o pecador. E aí Jesus pergunta, qual desses dois voltou para casa justificado? E a resposta é o pecador, porque ele se humilhou na presença de Deus.
Desça, desça, desça do seu pedestal, desça do seu orgulho, desça da tua razão boba, desça do teu intelectualismo fajuto que só leu 2 livros, desça, porque você não é nada diante de Deus. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Você não fez isso aqui, Moisés. Você não fez esse monte chamado Horebe. Você não fez esse deserto. Você não fez esse Japão. Você que quer colocar Deus na parede, lá na casa, se você comprou, não estou nem aí. Isso não é teu, você não fez. O lugar onde você pisa é santo. A tua existência é uma existência santa, porque foi Deus quem te trouxe a existência. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. O que você já tem, você já está devendo para Ele. A sua vida, o ar que você respira, a sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua inteligência, os seus neurônios que se conectam, tudo que você respirou hoje de oxigênio, você deve para Deus. O lugar onde você pisa é santo. A tua fábrica é santa. O seu trabalho é santo. A tua escola é santa. O Japão não pertence aos camis do shintoísmo. O Afeganistão não pertence ao Talibã. O Nepal não pertence ao budismo. A Índia não pertence aos deuses do hinduísmo. O Brasil não pertence à Senhora de Aparecida. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. O lugar onde você pisa é santo. Deus disse: Josué, entra aí na terra prometida, e aonde você pisar os teus pés, eu vou te dar por herança, porque do Senhor é a terra. É lugar santo. Dê graças a Deus onde você coloca o seu pé. Dê graças a Deus pelo trabalho que você tem. Dê graças a Deus por poder caminhar até a esquina e comprar um café para tomar. Dê graças a Deus por poder sorrir, por poder abraçar a pessoa que você ama. Dê graças a Deus, porque tudo pertence ao Senhor. E quando Moisés chega ali, e ele responde: Senhor, eis-me aqui. E ele se aproxima e tira as sandálias. Deus se apresenta no versículo 6 e diz assim: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Porque antes de entrar, eles estavam altivos. Mas depois de bons 400 anos de escravidão, eles aprenderam a ficar bem mansinhos. Irmãos, Deus permite sim que o altivo passe por provas. Ah, se Deus permite. Deus permite que o orgulhoso passe por provas, ainda que dure os 400 anos, ainda que dure 40 anos, 50 anos da tua vida. Deus vai permitir. O cativeiro da Babilônia foram 70 anos. E se você continuar com a tua cerviz dura, nariz empinado para Deus, você ainda vai ficar passando pela prova, vai ser quebrantado pela vida, até o dia que você reconheça que o Senhor é Deus e você é servo. Eu ouvi o clamor do povo, Moisés, e eu conheço o sofrimento do meu povo. Conheço.
Quem é que vai chegar para Deus e falar, ó Deus, sabia que eu sofri coisas inimagináveis que o Senhor jamais pensaria? Sabia que eu sofri, Senhor, eu chorei. Coisas que o Senhor jamais poderia imaginar. Você acha que poderá falar isso para Deus? Não. Deus diz, eu conheço o sofrimento do meu povo. Na carta aos Hebreus diz que ele, Jesus, no caso, estava no céu em forma de Deus, pegando um pouquinho emprestado do que Paulo falou e trazendo para a carta aos Hebreus, mas lá diz assim, que nós temos um sumo sacerdote que viveu aqui, se encarnou, sofreu tudo que sofremos, para que quando ele fosse expiar os nossos pecados, ele saberia bem o que nós, seres humanos, passamos. Deus viveu encarnado aqui na terra, irmãos. Deus nunca vai saber como sofre um estrangeiro vivendo num país diferente do seu. Sabe sim, Jesus, com 2 anos de idade, ele foi ser gaidim no Egito. Jesus ficou no Egito, Jesus morou no Egito como estrangeiro. Sem contar que só o fato dele estar aqui na terra já não era bem o seu lugar natural, né, de divindade. Mas ele sabe todas as nossas dores. E aí vem uma outra pergunta, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira pergunta, por quê? Segunda pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Moisés também tinha problemas que se ele tivesse que voltar para a sua infância e fazer um tratamento psicológico, ele ia ter. Filho biológico de pais hebreus, foi adotado pela filha do faraó, ou seja, foi uma criança adotada de um povo que não era seu povo, e aí foi criado como ama de leite pela própria mãe. Aí, por um lado, ele se sentia hebreu, porque ele sentia o calor humano ali da mãe biológica, mas, por outro lado, ele tinha também uma mãe egípcia. Que ele poderia se sentir agora egípcio. Talvez um futuro herdeiro do trono. Com certeza ele tinha poder. Eu sou o quê? Eu sou brasileiro, eu sou japonês, eu sou peruano, eu sou japonês, eu estou aqui com os irmãos brasileiros, tem hora que eu falo espanhol, tem hora que eu falo português, tem hora que eu falo japonês, tem hora que eu tenho que fazer um gambaru no inglês, né, Bia? Quem sou eu? Quem sou eu aqui, andando nessas terras estrangeiras? Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ser usado por Deus aqui nessa nação? Eles jamais vão ouvir um estrangeiro falar, quem sou eu? O problema não é bem quem é você, mas é quem está com você. Deus responde aqui e diz assim, Moisés, eu estarei com você, no versículo 12, eu estarei com você, eu serei contigo. A nossa força, irmãos, não está em ser brasileiro, ou peruano, ou boliviano, ou japonês, não é isso a nossa força. A nossa força é quem está conosco, quem habita em você. Você já se encontrou em Deus? Ou você ainda está perdido na vida, tentando se encontrar, tentando saber quem é você? Muda o cabelo de um jeito, muda o cabelo do outro, muda a roupa de um jeito, muda a roupa do outro, e mexe no corpo aqui, mexe no corpo acolá, e vai na bio do Instagram, põe de um jeito, põe do outro, e vai tentando a vida, tentando se achar, tentando se encontrar. Meu irmão e minha irmã, o teu endereço de quem você é, está em Deus. Quando você se encontrar em Deus, você vai perder a necessidade de qualquer dessas outras coisas.
Com cabelo, sem cabelo, lhe garanto, a vida é boa. Quem sou eu, Senhor? Moisés, não está entendendo ainda, Moisés. Eu serei contigo. Mas, Senhor, terceira e última pergunta. Quando eu for lá e falar para o povo que o Deus dos pais deles me enviou, olha, Moisés todo perdido ainda, recebendo a missão e não sabia direito. Meu Deus, o que o senhor está arrumando aqui para mim? Quando eu falar lá, olha, o Deus dos vossos pais, eles vão perguntar, qual que é o nome dele? É o Deus aqui do panteão egípcio? É o Deus dos sumérios? É o Deus dos acádios? É o Deus dos caldeus? Qual Deus? É o Deus do lado de lá do Eufrates? É o Deus do lado de cá do Eufrates? É o Deus do lado de lá do rio Tigre? Do lado de cá do rio Tigre? Qual Deus? É o Deus do Oriente? Lá dos chineses? Lá dos mongóis? Qual Deus? Qual? Defina. Ah, irmãos, como nós seres humanos gostamos de definições. Como a gente é pequeno. Como a gente gosta de dualismos. Como a gente gosta de definir qual. Qual time você torce? Qual curso você fez? Qual restaurante você gosta? Qual é o teu Deus? Qual é a tua doutrina? Qual é a tua igreja? Qual é? Como a gente gosta de ficar definindo? Sabe por que a gente gosta de dualismo? Porque quando eu digo que eu sou uma coisa, eu não sou todas as outras. Ah, eu sou corintiano. Então quer dizer que eu não sou palmeirense, eu não sou santista, eu não sou... Aí eu me sinto especial. Ah, qual restaurante que eu gosto? Você já mira lá em cima. Aqueles que você não sai sem gastar menos de 30 mil. Porque se aquele outro falar que gosta de ir naquele que não gasta nem 1.000, aí você já se acha especial. Se eu perguntar aqui, não vou falar de gênero, se é homem ou mulher, mas qual marca de bolsa você gosta? Eu não sei se alguém vai falar daquela do Shimamura. Mas você vai mirar lá em cima. Você vai lá no LV francês. Porque daí todas as outras já não servem. Nós gostamos de dualismos. Eu sou crente. Então, todas as outras estão erradas. Ah, eu sou da igreja tal. Então, todas as outras estão erradas. E Moisés, ele queria isso. Ele queria dizer, fala aí o seu nome, porque daí eu vou chegar lá e vou dizer, não é o Deus do panteão egípcio, não é o Deus do panteão acádio, não é o Deus dos sumérios, eu vou definir, eu vou chegar lá com a resposta, qual? Ele não entendeu, Moisés não estava entendendo. Você viu qual foi o sinal que Deus deu para ele? E tem gente que acha que Deus não tem senso de humor. Ô, irmão, se a gente não der risada na vida, se o crente que tem Deus não for alegre e feliz, quem vai ser? Olha que legal isso aqui. Olha que brincadeirinha. Deus diz assim, Moisés, eu estarei com você, e eu vou te dar um sinal. Versículo 12. Este será o sinal que eu vou te dar. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês vão adorar a Deus aqui nesse monte. Pegaram a brincadeirinha de Deus? Eu vou te dar um sinal. Depois que você for lá, falar para o faraó e tudo, e vocês chegarem aqui, vocês vão fazer um culto aqui. Esse é o sinal. Oh, Deus, o senhor está brincando, né? Eu quero um sinal antes.
Eu quero mostrar um sinal lá, não depois que a coisa já acabou. É claro que Deus estava brincando com Moisés. Ele ia dar os sinais, o cajado ia virar serpente, a serpente ia engolir as outras serpentes lá dos magos, do egípcio, viriam as 10 pragas, Deus ia abrir o mar vermelho, ia transformar as águas amargas em águas doces. Quando viesse um rebelde, Deus ia abrir a terra e ia morrer. Deus ia fazer tanta coisa, mas Ele não podia falar ali, naquela hora. Deus não ia dar spoiler. Na linguagem dos jovens, spoiler é quando você fala o que vai acontecer no filme antes de acontecer, não é chato? Você acha que Deus vai dar spoiler da sua vida? Você acha que eu já não orei assim pedindo para Deus? Teve um tempinho da minha vida que eu orava assim, Senhor, mas me mostra só uma brechinha, como é que vai estar a minha vida daqui a 10 anos? Só para eu já ir me preparando aqui, para eu tomar a decisão certa. Ele nunca me mostrou. Mas como eu queria ter visto. Mas Deus não vai mostrar. Porque você vai ter que ir indo, vivendo, passando. Indo, vivendo e conhecendo. Indo, vivendo e crendo. Indo, vivendo e aprendendo. Porque é um relacionamento diário com Deus. Diga, Moisés, que o eu sou me enviou. Irmãos, é tão profundo o eu sou. Quando você pega os sábios judeus e você lê um pouquinho da literatura judaica, eles se debruçam tanto sobre eu sou o que sou. Porque não é qual Deus. Eu sou o que sou. Fala de infinitude, de eternidade. Fala de autossuficiência. Fala de não dualidade. Esse negócio que você gosta, se um é bom, o outro não é. Deus não é isso. Deus é. Mas pastor, aí eu não vou entender. Eu não vou alcançar. Como é que eu vou colocar isso no TCC aqui da faculdade? Não vai. Você acha que você vai definir Deus? Você acha que Freud, quando ele escreveu sobre essa passagem de Moisés, você acha que ele definiu? Coitado. Filósofos desde esse período da antiguidade até os dias de hoje se debatem, se degladiam e vão para os debates e vão para os argumentos e vão, eu sou o que sou e Deus continua sendo. Vamos ficar em pé para orar ao Senhor. Talvez você possa estar pensando nas perguntas existenciais de toda a humanidade. Por que tem fome na África? Por que o Brasil, sendo um país cristão, tem mais de 50 mil assassinatos por ano? Por que o Japão, sendo um país rico, tem mais de 20 mil suicídios por ano? Por que tantas guerras, tantas mazelas? Talvez você faça as perguntas existenciais de toda a humanidade. As coisas que são macro. Mas Deus hoje quer tratar as suas questões existenciais pessoais. Do micro, do eu. Só Deus e Moisés. Só Deus e você. Assim como ele disse, Moisés, Moisés, ele chama o seu nome. Me permita, alguns irmãos aqui, de eu usar vossos nomes. Ele diz, Davi, Davi.
Ele diz: Wellington, Wellington. Ele diz os nomes em japonês também, não tem problema. Ele conhece você pelo seu nome. Mas você vai ter que chegar lá de joelho dobrado, com sua cabeça baixa, humilde, em reverência. Pode perguntar qualquer porquê que você quiser. E se quiser, já começa agora. Já pode começar a orar e fazer essa oração agora, se você quiser. Pode perguntar os porquês da sua vida. Por que meu pai isso? Por que quando eu era criança aquilo? Por que minha mãe não sei o quê? Por que a minha família biológica isso? Por que a família que me adotou aquilo outro? Por que o meu irmão não sei o quê? Por que meu primo? Por que meu tio, minha tia? Por que aquela pessoa? Não tenha medo de perguntar a Deus os porquês. Deus quer tratar o seu coração. Deus faz uma obra maravilhosa na sua vida, no seu interior, com o teu nome. Não endureça a sua cerviz. Não seja orgulhoso diante do Deus Criador. Você é um nada, você é um pó. Para com isso. Você só perde com seu orgulho bobo. Não é religião, é Deus. Não é um pastor, é Deus. Não é uma teoria, é o teu coração, é a tua consciência que está falando aí agora. Aleluia, você sabe que Ele existe. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz: Deus fez tudo formoso ao seu tempo, e no coração do homem colocou a eternidade. Aleluia! Você tem a eternidade dentro de você. Fala com Ele, pode orar. O louvor pode cantar. Adore, adore a Deus. Fale com Ele em oração. Aleluia. Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que Deus está tratando, Deus está tratando. O que anos de terapia não fez, Deus está tratando. O que anos de perguntas existenciais, Deus está tratando. Abra o seu coração. Um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor trata
o coração de pedra e dá um coração de carne. Aleluia. O Senhor disse que ouviu a sua oração. O Senhor disse que te viu chorar. O Senhor disse que te viu ainda informe. E Ele estava com você. Porque Ele é. Ele é. E Ele quer se revelar para você. Mas você precisa se humilhar. Chegue-se a Deus. E Ele se chegará a você. Glória a Deus. Deus abençoe.